Paz de Cristo, meus irmãos. Mais um vídeo pelo canal O Evangelho do Reino. Aqui quem vos fala é o irmão Anderson. Hoje nós vamos falar sobre as duas casas de Israel em conexão com Jeremias 18, que é o vaso do oleiro. Essa é a parte 3 do vídeo. Se vocês não assistiram as duas partes, eu vou deixar os outros vídeos na descrição. Compreende? Tem revelações profundas nos outros vídeos e é importante para você compreender, né, melhor esse vídeo. Mas vamos começar o assunto. Deus ele chama Jeremias e entrega uma profecia a Jeremias. Primeiro ele diz: Jeremias, desce à casa do oleiro e lá eu falarei contigo. Jeremias ele desce até a casa do oleiro e vê o oleiro modelando um vaso. E chega a um ponto, aquele vaso se quebra, né? E daquele mesmo barro o oleiro modela outro vaso conforme ele queria. E o segundo vaso ficou do jeito que o oleiro queria. Compreende? Então, quando Deus ele mostra aquele vaso se quebrando na mão do oleiro, é fato que Deus queria mostrar algo naquele contexto histórico para Jeremias e para o povo de Israel, que estava acontecendo. Mas Deus ele queria mostrar para nós também a respeito de coisas futuras através daquele contexto. Então vamos entender isso agora. Quando Jeremias vê o vaso se quebrando, era Deus nos mostrando que aquele vaso que se quebra, ele estava mostrando Adão. Porque a Bíblia diz que Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas chega a um certo ponto, o pecado ele entra. Então, quando o pecado ele entra, nós sabemos que Deus ele é santo, né? E não tem como o pecado ele estar junto com Deus. Porque ele é santo, ele é perfeito, nele não habita o pecado. Então, quando o pecado ele entra no homem, que era a imagem e semelhança de Deus, essa imagem ela é desfeita e ela é representada ali naquela profecia quando o vaso ele se quebra. Compreende? Então, quando o vaso se quebrou, o vaso já não estava mais de acordo com o que o oleiro queria. Da mesma forma, o homem, quando o pecado ele entrou, o homem já não estava mais de acordo com aquilo que Deus queria. Então, Deus ele modela, ele pega de Adão, né, da carne de Adão, descendente de Adão, ele pega um descendente de Adão que é Cristo e faz novamente um homem à imagem e semelhança de Deus, que era Jesus Cristo. Amém? Então, aquele segundo vaso que o oleiro faz conforme ele queria, era Cristo. Amém? Então, quando nós vemos o vaso se quebrando, nós vemos que a humanidade em Adão, ela perdeu, né, essa imagem e semelhança. Mas agora no segundo vaso, nós vemos que a humanidade ela tem uma segunda chance de se tornar novamente a imagem e semelhança de Deus, através de Cristo, que é o vaso perfeito. Então, a partir do momento que nós confessamos Cristo como sendo o Senhor de nossas vidas e agimos de acordo com a nossa crença, com aquilo que nós acreditamos, o Espírito do Senhor ele passa a habitar em nós e nós passamos a ser um com Cristo. Então, nós passamos a ser aquele vaso, também aquele vaso perfeito, através de Cristo, compreende? Então, agora nós vamos entrar um pouco sobre as duas casas de Israel. Irmão, as duas casas de Israel já tem um grande número de pessoas que conhecem todo o contexto, já conhece esse mistério através da vida de alguns irmãos que Deus tem levantado no YouTube, né? Então tem um grande número de pessoas que já conhecem. Pode ser que tenha algumas pessoas que estejam vendo que não conhecem.
Então, por isso, eu vou tentar resumir, bem resumido mesmo, para depois entrar explicando. Amém? Então, assim, as duas casas de Israel são judeus convertidos, sendo eles a casa de Judá, e gentios convertidos, sendo eles a casa de Israel. E essas duas casas, elas unidas, elas se tornam a casa de Israel, o Israel de Deus. Amém? Então, as duas casas de Israel, para você se inteirar no assunto, você que não conhece, são judeus convertidos e gentios convertidos unidos em um corpo só, que é Cristo. Nós vemos isso ali claramente em Oséias, irmãos. Eu vou ler para vocês. Oséias no capítulo 1 e no versículo 11. Você que conhece as profecias já até pode ser que já tenha visto esse texto. Mas você que não conhece, pode ser que algumas expressões aqui ainda vão ficar meio vagas para você. Mas de acordo com o decorrer do vídeo, nós vamos tentar encaixar todas as peças do quebra-cabeça. Oséias no capítulo 1 e no versículo 11 diz assim: E os filhos de Judá e os filhos de Israel, os filhos de Judá, casa de Judá, e os filhos de Israel, casa de Israel, as duas casas, juntos se congregarão, ou seja, serão reunidos e constituirão sobre si uma única cabeça. Judeus convertidos, gentios convertidos, unidos em um corpo que é Cristo, né? Constituirão sobre si uma única cabeça, que é Cristo. Nós somos o corpo e Cristo é a cabeça da igreja. Assim nós já sabemos, né? E diz assim: e subirão da terra. Esse aqui é um mistério que mais para frente nós podemos ver. Porque grande será o dia de Jezreel. O dia de Jezreel significa o dia que Deus semeia. Significa Deus semeia. Então, o dia de Jezreel é o dia que Deus semeou. Amém? Então, nós vemos aqui a casa dos filhos de Israel, os filhos de Judá se unem, judeus convertidos, gentios convertidos, unidos em um corpo, constituem uma cabeça que é Cristo sobre eles e assim se tornam o Israel de Deus. Então, irmãos, nesse vídeo, você que conhece as profecias, conhece as duas casas de Israel, aguenta um pouco que nós vamos falar de uma maneira diferente do que você já viu em outros vídeos a respeito desse assunto. Para nós entendermos melhor, é preciso você entender uma coisa. Deus, ele sempre se apresenta, ele sempre apresenta algo para nós, mostrando o plano físico e depois o plano espiritual. Isso é uma característica de Deus. Entende? Nós vemos, Deus ele cria Adão, né? Adão, no caso, seria o primogênito de Deus, era para ser, né? Mas depois veio Cristo, né? E Paulo ele mostra isso. Adão físico, depois veio o Adão espiritual, que é Cristo. E assim também é quando Deus ele fala de Israel. Quando Deus ele chama o povo de Israel, ele mostra um povo físico e depois mostra um povo espiritual. E você precisa ter em mente, para você conectar Jeremias 18, o vaso do oleiro, com as duas casas de Israel, você precisa entender que o Israel de Deus, hoje, não se resume à igreja. Não se resume apenas à igreja. O Israel de Deus é a videira, é a oliveira. Quem é a videira? Cristo. João, no capítulo 15, Jesus diz:
Eu sou a videira verdadeira, e vós sois as varas. Não é verdade? E já lá no livro de Romanos, nós vemos que Cristo ele se apresenta sendo a oliveira, e nós ramos enxertados na oliveira. Então, quem é o Israel de Deus? Cristo. Cristo é o Israel de Deus. Compreende? Então, Cristo é o Israel de Deus e nós somos o corpo. Então, irmãos, agora nós vamos começar analisando as promessas que Deus fez a Abraão. Deus fez algumas promessas a Abraão, a Isaac e a Jacó. E essas promessas elas são conectadas. Mas antes de nós vermos Abraão, nós precisamos ver ali que as mesmas promessas que Deus fez a Abraão, Deus tinha feito ao primeiro Adão. Em Gênesis, no capítulo 2, deixa eu ver aqui, irmão, confirmar, nós já vamos ler. Não, Gênesis 1, eu vou ler para vocês, no versículo 28. Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Essa promessa, esta palavra que estava sobre a vida de Adão, irmãos, ela passa, que era o Adão, aqui é o Adão físico, né? O Adão carne. Mas Adão, ele não consegue sustentar esta promessa, esta palavra sobre a vida dele, né? Porque o pecado ele entrou. A partir do momento que o pecado ele entrou, já não era mais Adão quem estava no controle das coisas. Adão ele perde o domínio. E nós vemos isso claramente, né? Quando ali naquele contexto onde Cristo ele andava por sobre as águas. Cristo, a Bíblia mostra no livro de, se eu não me engano, é no livro de João, Cristo andando sobre as águas. As águas, os mares, na Bíblia, muitas das vezes representam as nações. Então, quando Cristo estava andando sobre as águas, demonstra que Deus ele estava nos mostrando que Cristo ele tem autoridade sobre as nações. Compreende? Então, naquele momento que Cristo ele chega perto do barco, Pedro vê lá e todos os discípulos se assustam e Jesus diz, não temas porque sou eu. Né? Daí Pedro diz, se é o Senhor, me manda ir ter contigo. O Senhor fala, vem. Nós vemos que Pedro ele vai, ele anda sobre as águas. Compreende? Mas chega a um certo ponto, Pedro afunda. Né? Ao fato de Pedro ter andado sobre as águas e afundado não foi para bonito, irmãos. Deus ele não faz nada na Bíblia para bonito. Deus ele estava nos mostrando as coisas ali. Deus ele mostrou ali que Cristo tem autoridade sobre as nações, por isso ele estava sobre as águas. E Pedro ali era uma figura de Adão, do que aconteceu com Adão. Porque Adão recebeu esta promessa aqui, irmãos, de frutificar, de multiplicar, de dominar. Entendeu? Então, por um certo tempo, Adão tinha o domínio. Adão, como se ele estivesse andando sobre as águas, mostrando que Adão tinha o domínio. Mas quando o pecado ele entrou, repare que Cristo ele diz a Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando Adão ele peca porque ele não creu na palavra do Senhor. Por isso ele desobedece. Ele não creu. A serpente conseguiu resgatar de Adão uma dúvida que tinha. Compreende? Então Adão, quando ele cai pela incredulidade. Por isso Cristo, naquele contexto lá do Mar da Galileia, ele fala, homem de pequena fé. Ele destaca a humanidade.
para nós já conectarmos com Adão.